devido a um arquivo que um aluno, que eu não sei quem é, enviou. E desde então, meu computador não é mais o mesmo, infelizmente. Mas, então eu vou começar com os recados do coração. O primeiro deles refere-se às avaliações. Como vocês já sabem, as avaliações interativas elas já começaram, né? Elas vão do dia 4 ao dia 10, né? Todos já estão fazendo suas avaliações correspondentes, eu creio, das suas respectivas matérias. Porém, ao contrário do que eu imaginava, né? Eu achei que as avaliações elas iriam começar na próxima semana, e na realidade elas não irão começar na próxima semana. As nossas avaliações, que são das aulas, né, presenciais, digamos assim, elas irão começar a partir do dia 15/6. Eu acho que a Larissa já deve ter participado da reunião e deve saber até. Deve ter passado para vocês. Tá? Ontem o Jefferson falou. O Jefferson, alguém já deve ter comunicado para vocês. Então, as nossas avaliações elas irão começar no dia 15/6. Porém, as avaliações que serão ministradas na quinta e sexta, essas duas avaliações elas terão que ser antecipadas, ou seja, elas irão começar antes. Por quê? Porque nós teremos até o dia 20 pela manhã para lançar essas notas no sistema. Então, pessoal, presta atenção. Marca aí no papelzinho, no celular, aonde vocês desejarem. A nossa avaliação de tópicos especiais, ela irá começar antes. Ela não irá começar, que seria no dia 19. Ela irá começar no dia 17, que é uma quarta-feira. Por quê? Porque a avaliação ficará disponível para vocês no sistema durante 48 horas, tá? Então, tendo ela que ficar disponível durante o período de 48 horas para vocês, ela terá que começar antes, certo? Então, a nossa avaliação começará dia 17/6 às 8 horas da manhã. Correto? Correto. Todo mundo entendeu, meninas? Às 8 horas. O Jefferson marcou a dele para o dia 18. Ele marcou a dele para o dia 18? Mas que ele vai fazer só 24 horas, você vai fazer 48. Eu vou fazer 48 porque aí dá tempo de todo. Ninguém pode alegar que não fez, né? Na realidade, a gente pode fazer 24. A Jaqueline falou. Professora. Oi, Najara. Então, a primeira prova começa dia 17, certo? A nossa prova começa dia 17. A primeira prova de vocês irá começar dia 15. A 15. E será uma segunda-feira. Eu prefiro, pessoal, deixar começar. Eu poderia colocar dia 18, tranquilamente, como o Jefferson, não teria problema algum. Para mim seria até mais fácil. Mas eu prefiro deixar as 48 horas e começar ainda um dia antes, 2 dias antes, para ficar até o dia 19, até o dia 19 certinho, que seria o dia da avaliação, para não ter problema, tá? Se vocês desejarem, eu começo dia 18 e termino no dia 19, não tem problema também. Não, deixa mais tempo, aí que às vezes as pessoas não conseguem, deixa mais tempo. E o pessoal, coitado, o pessoal que trabalha em dois... Mas aí, a única às vezes o Jefferson fala isso só para meter um terrorzinho, entendeu? Às vezes nem é isso. Não é para meter um terror, não, Najara. Realmente, na reunião, a Jaqueline falou isso pra gente. Ela falou que era para deixar 24 horas para o pessoal de quinta e sexta. Ela não está errado, não. Na verdade, quem está errado sou eu. Mas eu prefiro deixar mais tempo que vai me gerar... Não vai me gerar aborrecimento do que deixar menos, entendeu? Então, tem da coordenação.
É que eu pensava que era o mesmo esquema das outras provas, entendeu? É o mesmo esquema, mas como na verdade nós contávamos que a prova fosse começar, todos nós contávamos que seria na próxima semana. Então, o que acontece? Sendo na próxima semana, nós teríamos até o prazo do dia 20 para lançar as notas. Como ficou para essa penúltima semana de junho, o que acontece? Nós teremos até sábado de manhã para poder, como é que se diz? Enviar essas notas, né? Então, Professora, quem que corrige as provas? São vocês? somos nós. Ave Somos Maria. nós. Então, por isso eu preciso de um tempo também, né? Eu não posso marcar para, por exemplo, para ficar liberada até dia 20 de manhã, porque eu preciso corrigi-las e lançá-las no sistema, né? Então, é melhor que... Eu não sei, eu creio que é melhor para todo mundo que eu deixe durante 48 horas. A única coisa que eu não gostaria é que depois alguém alegasse que mas deixou antes, não sei o que, eu não sei. Por quê? Nem todos os alunos estão participando da aula, como vocês sabem, tá? Aí as pessoas não se informam que é muito comum isso acontecer, certo? Não olha o grupo, reclama que tem um monte de... Já houveram casos de alunos reclamarem que haviam muitas mensagens no grupo, que ele não viu, que não sei o quê. Também não acessa o AVA, então fica difícil. É isso que eu não gostaria que ocorresse, tá? Porque se isso ocorrer... Mas Vanessa, cada um Diga. sabe a sua obrigação. Você está Eu dando um tempo sei. a mais, então, aí sinto muito, as pessoas têm que correr atrás. Não, mas normalmente, você sabe, né, Apoiado, Sônia? Aninha, é isso mesmo. Cada um sabe das suas prioridades. Não vai, não corre atrás porque não quer também. Porque, por exemplo, bom, depois eu conto uma historinha aí para vocês, não vou nem contar agora porque a gente já está atrasado, mas as pessoas, elas usam de subterfúgios para poder obter as vantagens e para justificar o motivo pelo qual ela não correu atrás. Essa é a verdadeira questão. Isso é inerente ao ser humano, infelizmente. Mas Olha, aí, olha, a questão, você, a professora, você está dando um prazo a mais. A Sim, gente coloca, vamos postar no grupo. Nem sim, eu todo também mundo vou está no postar. grupo, mas tem de cada sala tem alguém no nosso grupo. Sim, Então, sim. obrigação de cada um. Você está dando a matéria, sabe, hoje é sexta-feira, começa às 8. Tudo bem, muita gente chegou atrasado, mas todo mundo sabe da sua obrigação. Então, você se abstém agora de qualquer coisa. Tá aí, Então, deixa aí as 48 horas, que fica mais fácil para todo mundo. E quem sim. quiser, corre atrás. Mesmo porque, sabe, meninas, por que eu pensei realmente começar na quarta-feira? Vocês viram que eu tive um problema com a internet, né? Isso aham. daí todo mundo está suscetível. É. Infelizmente, a gente é dependente da Mas eu tecnologia. tive ontem também. Ontem eu não consegui escutar a aula do Jefferson. Então, o que acontece? Todo mundo é dependente da tecnologia. Independente do local onde mora, seja um local mais distante ou mais perto do centro. Então, todo mundo tem problema. Então, se houver um problema, em 48 horas é muito mais fácil da gente resolver do que em 24 horas. Fora que podem haver intercorrências. Uma outra coisa que eu sempre falo para vocês é o quê? Não deixem para fazer na última hora. Por quê? Exatamente por essas intercorrências, ou a gente tem uma dor de barriga, ou o filho da gente tem uma dor de barriga, acontece alguma coisa e aí a gente fica sem nota, tá? Então é isso que eu peço para vocês. Então a nossa prova vai começar no dia 17, tá? Eu não tenho aula dia 17, nem trabalho no dia 17, mas eu me comprometo, vou ficar pelo menos uma hora. Comecem a prova, eu não sei se vocês têm aula dia 17 de manhã, tá? Tem aula dia 17 de manhã? Ou não? Não, Desculpa, professora, a gente desculpa. não Não, tem aula Não tem. tenho quarta-feira. não. Posso sugerir uma coisa? Hum, fala. Comecem a fazer essa prova no horário que seria da aula, tipo 8 horas da manhã. Por quê? Se vocês tiverem algum problema, se for o caso, se vocês se comprometerem, né, a grande maioria, não digo todas, mas a fazer este horário, eu posso até estar
presente. Eu nem tenho que estar presente nesse dia, mas eu fico presente. Por quê? Eu sei que podem ocorrer vários problemas referentes à tecnologia, tá? Então, dessa forma fica melhor, tá? Ok. Então, beleza. Hoje vai ser, na realidade, eu sei que tem o trabalho para ser apresentado, nós temos aula na próxima semana também. Então, na próxima semana a gente vai falar sobre os trabalhos que a gente fez, tá? E hoje eu vou falar um pouco mais sobre as infecções hematogênicas. Vocês notaram que vocês têm aula, né? Todas as aulas até o encontro 16, que é onde vai acabar a nossa matéria. A aula de hoje, se eu não me engano, está no 15 ou no 16. Tem 2 encontros que estão repetidos. O tema, que se eu não me engano, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E o outro é a respeito de síndromes gripais. Essas matérias caem na prova. Assim como os outros 2 encontros que tem a respeito de infecções. Sobre a aula de hoje, deixa eu abrir aqui a aula, né? Que ela estava aberta, mas fechou-se. Professora, Oi, pode então falar. a gente não vai apresentar os trabalhos, vai deixar para a próxima aula? Vamos deixar para a próxima aula, como eu também já comecei tarde pra caramba, e essa aula é Não, pensa cumprida. por quê também? Porque já eu vou ter que sair, porque eu voltei a trabalhar, né? E eu preciso Entendi. dar um Aí, pulinho lá no banco, porque eu fiquei esses 30 dias afastadas sem um centavo. Aí eu só caiu meu dinheiro ontem, aí eu vou precisar dar um pulinho no banco. então, sem problemas, faça o que você Não, eu precisa ainda vou fazer, escutar mais um pouco, entendeu? Mas então eu vou deixar para a próxima aula, então, para apresentação. por favor. Sem problemas. Obrigada, Acho, viu? imagina, acho que fica bom para todo mundo, dá tempo do pessoal estudar e assim por diante. Tá mesmo. Para aqueles que não estudaram, é óbvio que quem já estudou vai ficar um pouco chateado, mas não tem jeito. Como eu disse, a gente infelizmente como é que se diz? É dependente da tecnologia que a gente tem, ou seja, dá um problema, a gente acaba, como é que se diz? Acaba, ah, Ô, professora, as dando atividades do errado. AVA encerrou, não encerrou? Não, as atividades do AVA, se eu não me engano, elas acabam no dia 13. Não, Ou sabe por quê? seja, Eu postei até no grupo. As atividades lá falaram que ia encerrar no dia 3, que ia encerrar antes de ontem. não, pelo que eu sei, era dia 13, ô Najara. Ah, tá. Então, é que vocês, da minha disciplina, não tem atividades porque é uma disciplina que é a MP, mas as outras disciplinas, se eu não me engano, é dia 13. É, é que lá estava assim, essa atividade se encerra dia 3. Bom, eu, graças a Deus, consegui. Fiquei, lógico. Teve um dia aí que eu fui dormir 2 da manhã, mas graças a Deus consegui terminar. Sim. Não, mas o importante é que terminou. É porque as atividades, embora né, a minha disciplina não tenha atividades do AVA, mas as atividades do AVA fornecem para vocês muitos pontos. Então é importante que vocês façam, né, independente da minha disciplina, que não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, não. Não tem atividades para serem feitas devido ao modelo da disciplina. Hã? Bom, vou começar a aula. Hoje é uma aula que é uma aula super mega power atual, tá? Essa aula ela foi feita de acordo com os moldes do último manual de infecções hospitalares que há no Brasil, que é o manual, ele é da Anvisa. Eu coloquei esse manual já faz algumas semanas aí para vocês. É um manual que fala sobre as medidas de prevenção e infecção relacionada à saúde, assistência à saúde, inclusive se vocês poderiam ter usado também nos trabalhos. E eu creio que a maioria de vocês não abriu o AVA, porque ele está lá faz tempo, tá? Eu vi
aí, mas eu vi na internet. Mas estava O lá também. aprendizado. Eles estavam lá também. Mas só contando uma breve história, tudo que a gente fala que é referente à infecção hospitalar, a gente fala que é o quê? Deixa eu mostrar para vocês ó, vou mostrar para vocês o manual. Só um minuto. Tudo que nós falamos que é referente a infecções hospitalares, nós falamos que na verdade, todas as normatizações, como eu já havia falado em outra aula, elas vêm de um órgão, que é um órgão mundial. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Espera aí que eu vou compartilhar novamente. Eu queria compartilhar o manual aqui. É esse manualzinho aqui que eu coloquei no AVA. Esse manual é um manual da Anvisa, tá? Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ele é feito de acordo com as normatizações que vêm de um órgão internacional que não é a OMS, chama-se CDC. Eu já falei isso para vocês em outra aula. Esse órgão, que chama-se Control Disease Central, não sou muito boa no inglês, mas é o Centro de Controle de Doenças, é o órgão mundial que normatiza a respeito das infecções hospitalares e das doenças e surtos, tá? Por exemplo, com relação ao Covid, embora muitas vezes a OMS até faça pronunciamentos, quem normatiza tudo referente a doenças é o CDC. Ele é um órgão mundial sediado nos Estados Unidos, em Atlanta, e ele ele tem o papel de normatizar tudo que se refere a infecções, como, por exemplo, para quem já é mais velho de enfermagem, como eu, há anos atrás, nós trocávamos, por exemplo, as sondas vesicais de demora a cada quantos dias? Vocês lembram? Pode falar sem medo e ser feliz. Para quem é velho de enfermagem. 30 dias? Não. Dailene, você não é velha de enfermagem. Você é nova. Eu sou velha de É enfermagem. verdade. Ó, lá no hospital fica um bom tempo. Não, antigamente, Sônia, antigamente. Ah, tá. Eu só tenho 8 anos. Antigamente, mais de 8 anos. Você é nova de enfermagem também. Janete, quantos anos você tem de enfermagem? Ariane, Karina, Elisângela. Todo mundo é novo de enfermagem? Dias. Hã? Se não me engano, era cada 7 dias. Eu tenho 2 anos, professora. 2 anos é pouco. 10. 10 anos ainda é pouco para isso. Então, não é do meu Referente tempo ao também, quê, professora? As sondas vesicais de demora. Ou, por exemplo, o circuito do respirador. Circuito Sim. do respirador. Quanto tempo que a gente trocava antigamente? Nossa, Vou falar agora... para vocês. Quando eu Demorava. entrei... Hã? Eu acho que demorava, não era? Não. Mesmo. Quando eu entrei... Então, eu sou mais velha de enfermagem que todas vocês. Afinal de contas, vai fazer 20 anos que eu estou na enfermagem. Aliás, entre estudante e enfermeira, já dá quase uns 24. Antigamente, nós fazíamos a troca, por exemplo, dos circuitos dos respiradores a cada 7 dias. Tá? Hoje em dia, nós não fazemos mais a troca com essa rotina. A gente troca quando é necessário. Sonda vesical de demora, também nós trocávamos a cada 7 dias. Hoje em dia, como disse a Sônia, a gente troca aí a perder de vista. Não troca mais de rotina. Quem que normatizou isso? O CDC. Por quê? Foram feitos estudos em vários
países do mundo e verificou-se, por exemplo, que a troca da sonda vesical de Demore ou a troca do circuito de rotina acabava levando ao quê? Ao maior risco de infecção. Por exemplo, a sonda vesical, alguém vai falar sobre infecções hospitalares do trato urinário. Por exemplo, quando nós trocamos a cada 7 dias, o que a gente faz quando a gente sonda o paciente? A gente não acaba traumatizando a mucosa da uretra? Essa mucosa da uretra e o fato de você fazer um procedimento invasivo, por exemplo, com o paciente, predispõe esse paciente a muito mais infecções. Portanto, verificou-se que aqueles pacientes que não se trocavam só quando tinha, lógico, sinais de infecção, havia o rompimento do sistema que nós trocávamos, verificou-se que esses pacientes eles tinham muito menos infecções hospitalares. E quem que normatizou isso foi o Centro de Controle de Doenças, tá? O CDC, no ano de 2002, ele fez um grande manual que falou para nós de quanto em quanto tempo, que é o tema da aula de hoje, deveria ser trocado, por exemplo, os catéteres venosos, né, que a gente tem nos nossos pacientes, tá? Bom, pera só um minutinho, vai entrar eu coloquei um negócio errado aí. Pronto. Então, por exemplo, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a infecção hematogênica. Nós sabemos que a maioria dos nossos pacientes, quando eles são, por exemplo, internados ou quando eles procuram serviço de saúde, o que eles mais precisam normalmente? De algum tipo de medicação, não é? Então, o que acontece? Esses pacientes, eles acabam precisando do quê? Um acesso venoso. Exato, uma terapia intravenosa. Então, a gente precisa puncionar necessariamente o paciente. Na sua grande maioria, os nossos pacientes, cerca de 80% desses pacientes, principalmente quando eles estão internados, eles precisam do quê? De acesso venoso. Realizar uma punção venosa periférica no paciente é um procedimento que não tem risco nenhum? Você pode contaminar. Tem inúmeros riscos, entre eles a contaminação. E a contaminação pode levar a uma infecção hematogênica. Então, quando a gente fala de terapia intravenosa, a gente está falando que é o quê? Que é instalar um catéter venoso com fins terapêuticos. Só que esses fins terapêuticos, eles também podem ter complicações no paciente. A terapia intravenosa, ela tem muitas vantagens. Entre elas é o quê? Vamos supor, vou dar um exemplo meu agora. Me deu uma puta de uma dor de cabeça, só de nervoso de tentar conectar a internet. Se eu tomar dipirona via oral, eu vou ter um efeito o quê? Vai demorar um pouco mais para fazer efeito. Se eventualmente eu fizer essa dipirona endovenosa, o que acontece? O efeito é quase que imediato. Por quê? Porque ele já cai diretamente na corrente sanguínea. Então, além disso, nós não temos a via entérica, ou seja, ele tem uma biodisponibilidade de 100%. Ou seja, ele é mais efetivo. Como eu disse para vocês, o efeito ele é quase que imediato quando você infunde uma medicação. Se for algum antibiótico, alguma outra medicação um pouco mais específica, você demora no máximo 20 minutos para você começar a ter esse efeito. Ou seja, ela tem várias vantagens. Outra coisa, se o paciente chega para mim numa situação de emergência, eu faço uma medicação endovenosa ou intravenosa, como a gente fala, que é o mais correto, é intravenosa do que endovenosa, o que acontece? Você consegue reverter esse estado de emergência, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória muito mais rápido. Por quê? Porque o nível plasmático, ele é rápido. Outra coisa, aquelas medicações que são vesicantes, que eu falei para vocês, acho que na aula passada, ou que tem pH que é muito alto ou muito baixo, dentro da via endovenosa, eu consigo fazer tranquilamente, sem ter tantos problemas ao paciente. E como eu havia falado para vocês, o acesso venoso ele é um procedimento que ele é realizado normalmente
Na maioria dos nossos pacientes, cerca de 80% dos pacientes que estão internados, é uma das atribuições de nós, da equipe de enfermagem, que é realizado por cerca de 81%, tá, dos profissionais de enfermagem, porém, ele é responsável por pelo menos 1,9% de todas as infecções ocorridas no hospital. Isso é bastante, tá? Então, a terapia intravenosa, ela é uma terapia super interessante para os nossos pacientes, porém, ela não é isenta de riscos. E um dos principais riscos, as quais potencialmente todos os nossos pacientes estão correndo, é o quê? O risco de infecção. Lógico que tem fatores intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos próprios do paciente e extrínsecos que são externos, como, por exemplo, o risco de contaminação. Quando a gente fala de terapia intravenosa, é lógico que esse risco de infecção, ele pode ser relacionado às soluções, aos dispositivos e até mesmo aos fixadores. Fazendo uma observação, quando eu falo de infecção hospitalar, eu estou falando diretamente do quê? Da segurança do paciente, tá? Todos esses manuais do Ministério da Saúde, que saíram em 2017, que é uma série de 8 manuais, entre eles, esse manual que eu mostrei para vocês, que é o 4, e o 6, que são os mais importantes para nós, esses manuais, eles falam muito do quê? Da segurança do paciente. Porque à medida que eu exponho esse paciente ao risco de infecção, eu estou o quê? Diminuindo a segurança desse paciente. E é por isso que nós temos normatizações com relações às soluções, às infecções e os fixadores. As infecções hematogênicas, né, e a segurança do paciente com relação à terapia intravenosa é tão importante que nós temos uma sociedade que a gente fala que é a Infusion Nursing Society, que é a sociedade de enfermagem das infusões intravenosas, tá? Ela é uma sociedade que ela foi criada por um grupo de enfermeiros. Essa sociedade ela surgiu lá nos Estados Unidos, mas ela se ampliou-se para todos os países do mundo. Aqui no Brasil nós temos a Infusion Nursing Society do Brasil. Aqui no Brasil ela foi fundada por uma enfermeira que é até do servidor público estadual. Não sei se você conhece, Sônia, a Helena Kishi. Tá? Não conheço. Não conhece? Ela é uma enfermeira que ela é responsável. Agora ela está de licença médica porque ela ficou doente. Faz um ano e pouco que ela teve um câncer e ela ficou afastada. Essa enfermeira ela é responsável pela comissão de catéteres venosos centrais, principalmente o PIC. Tá? Essa Infusion Nursing Society do Brasil, ela é uma sociedade, lógico, civil, de direito privado, ela é sem fins lucrativos, tá? E ela atua como uma organização não governamental. E ela, aqui no Brasil, acaba também regulamentando essas normatizações que vêm de fora, né? Com relação às terapias intravenosas, tá? Bom, essas recomendações da Infusion Nursing Society são mundiais, como eu disse para vocês, é um órgão mundial, e ela vai visar o quê? As melhores práticas em terapia intravenosa. Eu ainda arrisco em falar para vocês, infelizmente, aqui no Brasil, como especialização, terapia intravenosa ainda não é uma especialização aqui no Brasil, mas em vários locais do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Espanha, a terapia intravenosa é uma especialidade. Se tivesse essa especialidade aqui, com certeza eu faria, porque é uma coisa que eu adoro. Bom, falando um pouco aí da Anvisa. A Anvisa foi um órgão que foi criado no ano de 99, é uma autarquia de regime especial,
que tem sede e foro lá no Distrito Federal, e ela tem alcance do território nacional inteiro. Ela é que normatiza esses manuais quando eles vêm lá do exterior, que vem do CDC. Bom, a Anvisa, ela não é um órgão que só vai visar terapia intravenosa, infecções hospitalares, mas ela vai visar, na verdade, a finalidade da Anvisa é o quê? Promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção. Ou seja, por exemplo, as medicações, para que elas possam ser aprovadas e serem ministradas nos seres humanos, elas têm que ter a aprovação do quê? Da Anvisa, porque ela é que submete à vigilância sanitária não somente medicações, mas ambientes, processos, insumos, tecnologia, a eles relacionados, e também controle de portos, aeroportos, fronteiras, recintos alfandegários. Então, a gente vê muito, hoje em dia, a atuação da Anvisa, até mesmo por conta da pandemia, por exemplo, tá? Bom, como eu já falei para vocês, a terapia intravenosa, ela é comum aos nossos pacientes, cerca de 80% dos pacientes hospitalizados necessitam da terapia intravenosa. Normalmente, a maioria, né, a grande maioria dos profissionais de enfermagem realizam com essa terapia intravenosa, ou seja, fazem punção venosa, administram medicações e, no entanto, a terapia intravenosa ela é responsável por cerca de 1,9 infecções ocorridas no hospital, que é bastante. Bom, como que a gente faz? É lógico, como eu falei para vocês, a terapia intravenosa, ela entra também aí na segurança do paciente. Por quê? À medida que nós fazemos protocolos de segurança do paciente para a escolha, por exemplo, de um acesso venoso, nós estamos o quê? Nós estamos também prevenindo as infecções hospitalares, principalmente de origem hematogênica. Normalmente, essa escolha do acesso venoso, ela pode ter 3 finalidades diferentes. A primeira delas seria o quê? Para a infusão de um medicamento. A segunda seria para a infusão de uma nutrição parenteral. Essa nutrição parenteral, por exemplo, é uma nutrição que ela é feita através de óleos, elementos, lipídios, proteínas, através de uma infusão venosa. E também a escolha do acesso também pode ser para um motivo diagnóstico. Nesse quesito aí diagnóstico, nós podemos falar que muitas vezes, quando o paciente ele vai fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, às vezes ele precisa, por exemplo, de um contraste, tá? Então, nós temos que ter em mente primeiro o quê? Qual é a finalidade desse medicamento que a gente vai fazer, dessa infusão intravenosa? É uma nutrição parenteral, é um medicamento ou é com um objetivo diagnóstico? Para todas elas, nós temos que ter em mente o quê? Qual é a indicação desse acesso? Segundo, qual é o tipo do acesso? Ele é irritante? Não é irritante? Por exemplo, uma dipirona? Ele é irritante, por exemplo, um Rocefin, ou é vesicante, como, por exemplo, uma vancomicina? Ou, por exemplo, os contrastes. Na sua maioria, os contrastes eles são vesicantes. Ou então, é uma quimioterapia. Outra coisa que a gente vai avaliar no paciente é o quê? A rede venosa periférica é boa ou é ruim? Por exemplo, se eu falo para vocês que o paciente a ser puncionado, por exemplo, é um paciente idoso que está internado já há 30 dias no hospital, a rede venosa periférica dele vai ser boa ou ruim? Vai ser ruim pra caramba. Se eu falo para vocês, esse paciente ele é um paciente oncológico, a rede venosa periférica é boa ou ruim? Provavelmente péssima. Então, tendo em conta essas duas variáveis, aliás, 3 variáveis que também nós temos que levar em consideração a duração dessa terapia intravenosa,
vamos supor, se for um antibiótico, esse antibiótico será feito durante 7 dias ou mais de 7 dias? É uma dose única, por exemplo, de um contraste ou não? Então, tudo isso temos que levar em consideração para a escolha do tipo de acesso, que pode ser um PIC, que é o catéter venoso central de inserção periférica, ou será um catéter venoso periférico, tá? Ou um catéter venoso central, que é instalado pelo médico. Então, se eu tenho um paciente que tem uma rede venosa íntegra, que vai fazer uma medicação, por exemplo, com menos de 7 dias, uma terapia intravenosa com menor que 7 dias, de repente escolher um catéter venoso periférico é uma boa alternativa. Mas se eu tenho um paciente, por exemplo, que vai usar essa medicação durante mais de 7 dias, tem uma rede venosa ruim e vai utilizar uma medicação que é irritante, vesicante ou um quimioterápico, aí vale a pena, por exemplo, investir num PIC ou num catéter venoso central. Por quê? Porque esse paciente ele terá uma probabilidade menor de perder esse acesso e até mesmo adquirir uma infecção ligado à via hematogênica, tá? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu vou fazer a escolha de um acesso venoso. Então, eu tenho 3 variáveis: a indicação, a integridade vascular periférica e a estimativa de duração dessa terapia intravenosa. Por quê? Principalmente quando eu falo da... Pessoal, fecha o áudio, por favor. Desculpa. Quando eu falo a respeito da duração da terapia intravenosa, isso tem um peso grande. Por quê? Muitas vezes eu tenho paciente que vai ficar internado somente para fazer terapia intravenosa. E ele tem uma boa rede venosa periférica. Muitas vezes é um paciente que é mais grave, que é instável, que vai ficar durante muito tempo, que vai receber muitas medicações, tá? Por exemplo, os pacientes que estão internados dentro de uma unidade de terapia intensiva, são pacientes que, por exemplo, vão receber uma droga que é o quê? Vesicante, tá? Por exemplo, drogas vasoativas, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Esses pacientes, eu não posso ter apenas um catéter venoso periférico, eu vou precisar, por exemplo, de um catéter venoso central ou um PIC, certo? Então, esses pacientes são candidatos a esse tipo de acesso. Quando nós falamos aí falei para vocês do catéter venoso periférico, a gente tem que levar em consideração que os catéteres venosos periféricos são o quê? São aqueles catéteres que vão ser instalados aonde? Em uma veia periférica, geralmente nos adultos, nos membros superiores, né? Nos membros inferiores, nós não instalamos catéteres venosos periféricos pelo risco de trombose, tá? Esses catéteres, eles são de inserção na luz de um vaso periférico. Esses catéteres são de curta permanência e eles têm um menor risco de infecção, tá? Por quê? Porque geralmente nos adultos eu faço um rodízio desses locais, né, de catéter venoso periférico. Nós temos alguns tipos, né? Todos eles são catéteres sobre agulha. Por quê? Eu tenho um catéter que fica em cima de um mandril, tá? Nós temos algumas marcas comerciais diferentes, que são as mais comercializadas, que são o catéter, que a gente fala que é o Íntima, que também é um catéter sobre agulha. Ele é um catéter um pouco mais curto, ele é feito de um polímero que chama-se Vylon, que ele é um polímero que ele é menos trombogênico,
Nós temos também uma outra marca comercial que também é feito de Vylon. Tanto o Intima quanto o Nexiva são 2 catéteres que eles têm algumas vantagens sobre os outros. Um deles é o quê? Quando a gente vai funcionar, a gente tem um apoio, que é esse butterfly que é aqui em cima, tanto no Intima quanto no Nexiva. Esse apoio nos ajuda a funcionar, fora que o tamanho do catéter ele é menor em relação ao gelco comum que a gente fala. Outra coisa, ele já tem uma extensão que já vem junto com ele. Eu não preciso colocar um extensor dupla via. E, além disso, ele se torna mais fácil para fixar. Então, ele acaba ajudando na hora da punção e ajuda o paciente até mesmo na fixação. Bom, como eu havia já falado para vocês com relação aos materiais, o fato desse material ser composto de alguns polímeros, isso vai influenciar diretamente no quê? No risco de flebite. Lembra que na semana passada eu falei para vocês sobre as flebites? As flebites são infecções também. Alguns tipos de materiais de catéter vão ser o quê? Vão ter menos probabilidade desse paciente ter flebites, tá? Quando eu falo para vocês de flebites, eu estou falando de infecção. Outra coisa, quando nós falamos também da composição dos catéteres, a gente sempre vai seguir as recomendações do fabricante. Lembrando que esse catéter ele é descartável de uso único, ou seja, é vetado aí o reprocessamento. Nós temos catéteres que têm cânulas metálicas, como, por exemplo, o butterfly, né, que é aquele catéter que tem 2 asinhas, mas ele é feito de metal, que normalmente é de aço. Nós temos catéteres que eles são compostos por um polímero rígido, que normalmente é o politetrafluoretileno, que é o PTFE, que é o Teflon. E temos alguns que são feitos de poliuretano e um poliuretano modificado, que é o Vylon. Quando nós falamos que o catéter ele é feito de Vylon, ele é melhor. Por quê? Porque ele é mais flexível. Inclusive, o Vylon ele tem uma característica. Quando você funciona com o calor, né, do sangue, da veia, ele acaba se tornando o quê? Ele acaba, eu estou mostrando aqui nessa figura, aqui embaixo, ele faz o quê? Ele fica na conformidade da veia. Além disso, ele não tem esse efeito memória, ele não dobra, tá? Então, ele é um catéter flexível, ele é associado a menos complicações infecciosas, como, por exemplo, a flebite, e, além disso, ele também acaba... Lembra que eu falei para vocês do biofilme? Ele também acaba levando a menos formação de biofilmes dentro do catéter, tá? Ou seja, ele reduz significativamente o risco de flebite e o risco de infecção hematogênica. Bom, como eu falei para vocês, esses catéteres venosos que eu mostrei são os catéteres sobre agulha. Ainda nós temos aqueles catéteres que a gente fala que é o tipo Gelco, que é uma marca comercial, que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Hoje em dia, a maioria dos nossos catéteres, eles têm dispositivos de segurança. Outra coisa, a gente também fala do calibre do catéter, que ele também é de menor calibre e menor comprimento, como eu falei para vocês do Intima. Geralmente, os catéteres, na maioria das vezes, nós utilizamos geralmente do número 20 ao 24, sendo que do 22 ao 24 a gente utiliza mais em recém-nascidos, crianças e idosos, tá? Do número 16 ao 20, geralmente a gente usa mais para traumas e emergências, onde o paciente ele precisa de um catéter venoso calibroso. Outra recomendação desse manual aí, o número 4 que eu mostrei para vocês, eles falam o seguinte, que os catéteres, os dispositivos intravenosos agulhados, que são esses
que a gente fala que é o Butterfly, eles são recomendados para administração de uma medicação de dose única. Ou seja, o paciente ele vai no PS, ele precisa de uma medicação, a gente faz a medicação, retira esse Butterfly e despreza, tá? Por quê? Como ele é um catéter rígido, ele pode lesar a camada interna, né, a camada íntima da veia. Essa lesão da camada íntima da veia, ele leva o quê? A ocorrência maior de flebite. E também pode levar também a ocorrência de trombos e obstrução se mantido no local durante muito tempo. Vocês podem até... que não tem ninguém que é velho de enfermagem. Antigamente, nós tínhamos uma gama de catéteres muito pequeno. Então, a gente utilizava, inclusive em RNs, o Gelco não, o Butterfly número 27. Hoje em dia, a gente não tem mais esse problema. A gente tem uma gama de catéteres muito maior, como eu mostrei para vocês, o íntimo, o Nexiva. Essa disponibilidade maior acaba nos levando também a mais escolhas, e essas escolhas assertivas, tá? Bom, uma coisa que nesse manual ele fala que é muito legal é o quê? Quando nós não precisamos utilizar todas as vezes um catéter supercalibroso, nós podemos usar o quê? Catéteres, cada dia, o quê? Com menores calibres. Por quê? Quando eu utilizo um catéter de calibre menor, eu vou ter menor incidência de flebite mecânica no paciente, ou seja, quando eu uso o azul, o amarelo ou rosa, que é o 20, 22 e 24, eu vou ter uma incidência menor de flebite mecânica, porque a flebite mecânica ela é muito ligada ao catéter, que é muito grosso, que fica na veia do paciente. Outra coisa, a menor obstrução do fluxo sanguíneo dentro do vaso, por quê? Quando nós inserimos um catéter dentro do vaso do paciente, o sangue ele tem que continuar o quê? Ele tem que continuar correndo no perivaso. Então, se eu coloco um catéter muito grande no vaso do paciente, isso acaba impedindo o fluxo sanguíneo dentro desse vaso. Por quê? Porque ele também acaba sendo uma obstrução mecânica. E com melhor fluxo sanguíneo dentro do vaso, eu tenho uma menor incidência, por exemplo, de uma flebite química, que é a flebite que é relacionada à natureza da medicação que é infundida no paciente. Como eu havia falado para vocês, a gente sempre tem que levar em consideração o quê? As características da medicação que a gente vai infundir. Se ela é uma medicação irritante, se ela é uma medicação vesicante, se ela tem uma alta osmolaridade. Outra coisa, hoje em dia nós temos mais tecnologia para visualizar esse vaso antes de infundir a medicação, de funcionar um catéter venoso nesse paciente, um acesso venoso nesse paciente. Então, nós temos algumas tecnologias hoje em dia para fazer a punção venosa periférica nesse paciente. Entre elas, nós temos o que? O ultrassom, a luz infravermelha, que seria isso daqui, esse Veinville. E aí, a gente acaba aumentando o sucesso na punção do paciente que tem veias difíceis. Não nesse manual, mas tinha um outro manual que falava o seguinte: cada 5 vezes que eu punciono um paciente sem sucesso, eu aumento em 25% a chance desse paciente ter uma infecção, tá? Então, hoje em dia, a gente fala que, por exemplo, em crianças, o sucesso de uma punção venosa, até mesmo por ser mais difícil, a assertividade dessa punção venosa nas crianças, a gente fala que é no máximo 3 vezes, tá? Hoje em dia, no adulto, a gente fala que a tentativa de punção tem que ser 2 vezes por profissional, no máximo. E tem que ser no total de 4 vezes por paciente, que é o que fala esse manual da Infusion Nurse Society
e da Anvisa, que é o manual mais recente. Então, a gente tem que levar em consideração a rede venosa de adultos e crianças. Adultos tendem a ter uma rede venosa mais visível que crianças. Muitas vezes, nas crianças, nós temos que ir pela anatomia. Por isso, aí a importância também de nós, enfermeiros, sabermos a anatomia das veias, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês uma coisa importante. Nós sempre falávamos o quê? A punção venosa ela tem que ser do distal para o proximal. Hoje em dia, nós falamos que, de acordo com esses manuais que eu apresentei aí para vocês, ele fala o seguinte, que no adulto, a primeira tentativa de punção venosa tem que ser aonde? No antebraço. Por que no antebraço? O antebraço, ele acaba tendo... nesse local, eu tenho menos válvulas, tá? Para impedir aí o fluxo venoso. Ele acaba tendo maior estabilidade na fixação do catéter, tá? Fora que as veias do antebraço, elas são o quê? Menos tortuosas e mais retilíneas. Então, hoje em dia, a gente fala que a gente começa pelo antebraço, vai para a mão e, por último, aqui na fossa cubital. Então, isso daí está escrito naquele manual que eu mandei para vocês, tá? Não é coisa da minha cabeça. Então, hoje em dia, adultos, eu vou primeiro no antebraço, depois na mão e depois na região da fossa cubital. Na criança, ainda continua o mesmo esquema. Mão, antebraço e fossa cubital. Por quê? Na criança, na mão acaba sendo mais visível do que no antebraço as veias, tá? Então, essa é a justificativa, e essa é a nova ordem que a gente segue. Então, sempre nos adultos, primeiro no antebraço. Na fossa cubital, a gente só vai utilizar quando não tem jeito na criança, tá? Por quê? Porque a criança, ela se move muito, tá? Então, dentro da fossa cubital, a gente acaba reservando muito mais para punção e para punção de coleta de exames, tá? Bom, e aí, vocês podem me perguntar, funciona-se membros inferiores? No adulto, não. Só se não tiver jeito de maneira alguma e for uma questão muito urgente. Por quê? Porque eu vou ter um risco maior de embolias e tromboflebites. Por quê? Lembre-se que com o passar dos anos, nós vamos o quê? As nossas válvulas dos membros inferiores, elas vão se tornando incompetentes, tá? Então, o fato dessas válvulas estar menos funcionantes, o que acaba acontecendo? Eu vou, consequentemente, ter o quê? Eu vou ter um risco maior de trombos a serem formados nos membros inferiores. Diferente das crianças, que eu não tenho esse risco. Então, nas crianças, eu posso funcionar, sim, os membros inferiores. A gente, geralmente, nas crianças, a gente funciona a região do arco dorsal do pé, tá? No adulto, então, nunca. Na criança, eu posso. Bom, falando ainda um pouco aí de pediatria, porque o manual fala de adultos e crianças. Não estou dando aula de pediatria não, viu, gente? A instalação e o critério para a gente instalar esse catéter sobre agulha, que é aqueles catéteres que eu apresentei para vocês, na pediatria, a gente seleciona o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita. Por quê? Depois eu vou mostrar para vocês mais para frente que a criança, eu só troco o catéter venoso periférico se houver o quê? Sinais de flebite ou infiltração. Senão eu mantenho ele até até o momento que ele não tenha mais permeabilidade. Nas crianças, principalmente nos RNs, também nós consideramos também as veias da cabeça e do pescoço, tá?
Por quê? A criança, normalmente, ela não tem tantas... a visualização dos vasos é ruim, a punção venosa é ruim, então muitas vezes a gente acaba apelando aí para a veia temporal superior, a occipital. A que a gente mais acaba funcionando na cabeça, na criança, é essa veia temporal superficial, tá? Como as crianças menores de 3 anos, então a gente também considera as veias da cabeça, e principalmente para os bebês que ainda não caminham, a gente também faz a punção venosa nos membros inferiores, nas veias do pé, como eu havia mostrado para vocês. Bom, quando nós vamos fazer uma punção venosa, a gente também tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar que de puncionar um membro que não seja dominante. Por quê? Se o paciente, por exemplo, o adulto, ele come, ou ele escreve, ou ele faz tudo com a mão direita, e eu for puncionar o membro superior direito, o que vai acabar acontecendo? Ele vai mexer mais esse membro e vai haver uma probabilidade maior do que? De perder esse acesso venoso. Uma coisa que é importante é evitar a região de flexão, a região das articulações. Por quê? Porque eu vou ter também maior número de válvulas e isso vai predispor também um risco maior de flebite. Vou evitar também os membros comprometidos por lesões como feridas abertas, infecções de extremidades, as veias que já estão comprometidas, como, por exemplo, veias que já foram puncionadas anteriormente, aquelas veias que estão endurecidas, as áreas que tiveram algum tipo de infiltração ou extravasamento prévio, ou áreas para procedimentos planejados. Por exemplo, tem alguns hospitais que, quando o paciente chega lá no pronto atendimento e ele necessita depois ser internado, nós colocamos uma fita amarela no membro superior direito. Por quê? A gente está avisando, né, os nossos colegas que o membro superior direito daquele paciente não deve ser puncionado. Por quê? Porque geralmente é o membro de escolha do PIC. Então, acaba ajudando os enfermeiros, né, que vão estar no andar, a puncionar o PIC num local onde não vai ter nenhum tipo de veia danificada, tá? Deixa eu fazer uma observação para vocês. Essa aula é um pouco comprida. Deixa eu falar com vocês rapidinho. Essa aula é um pouco comprida. Caso eu não consiga terminá-la hoje, eu termino na próxima semana, tá? E depois nós fazemos as apresentações dos trabalhos, tá bom, pessoal? Porque houve essa intercorrência aí, e essa é uma aula interessante. Essa aula é uma aula que ela fala sobre as recomendações dos catéteres e dos riscos, né, de infecção hematogênica, porque eu estou vendo que já são 9h45, tá? E eu não sei se vou conseguir terminar hoje, não. Bom, uma outra coisa que é importante para evitar a infecção hematogênica é o quê? O preparo da pele. Lembra que a Sônia falou no início da aula, eu posso ter uma contaminação. Isso é uma verdade. Então, quando eu vou fazer uma punção venosa periférica, eu tenho que preparar a pele. Essa preparação da pele, ela é feita o quê? Com o quê? Com álcool a 70%. Ou então, com clorexidine alcoólico. Os manuais, eles falam o seguinte, que o padrão ouro para preparo da pele seria o clorexidine alcoólico, com uma solução maior de 0,5%. Mas o álcool a 70%, ele também faz essa função. E o álcool é mais barato. Bom, vocês já pegaram pacientes, quando nós fazemos a antisepsia da pele, às vezes a gente pega o algodão ou o suave álcool. Por que a gente fala do clorexidine? Porque ele tem uma ação residual. Ele é um antisséptico de ação residual. Outra coisa que a gente fala, se não há o clorexidine disponível para essa finalidade, uma coisa que é legal também é o quê? O suave álcool. Por quê? O suave álcool, ele é um pequeno suave, tá?
ele vem num sachêzinho e ele é estéril. E ele é de uso único, então você consegue usar as 4 faces de suave álcool. Bom, às vezes tem pacientes que a gente passa o suave álcool ou algodão com álcool, ou algodão com clorexidine, e sai preto, tá? Como que a gente faz essa antisepsia local? A gente faz segundo o manual. Vocês vão falar que no meu hospital é diferente, tá? Mas segundo o manual é em movimento circular, de dentro para fora. Eu vou escolher o local de punção. Vamos supor aqui, não dá para identificar nessa figura onde que a pessoa vai puncionar. Então, ela vai fazer o quê? De dentro para fora, ou seja, centrífuga, em movimento circular, no diâmetro de 5 a 8 centímetros. E a gente faz essa fricção de pelo menos 30 segundos, tá? Então, de dentro para fora, 30 segundos. Para que esse algodão ou suave, ele não volte no local onde ele já passou, tá? Outra coisa que é importante lembrar, que não está lá escrito no manual, mas isso é óbvio. Passou o suave álcool ou algodão, não coloca de novo o dedo lá. Colocou o dedo, vai passar novamente o suave álcool. Por quê? A tua mão, o procedimento que você faz é com luva de procedimento ou luva estéreo? Para funcionar bem. Procedimento. A luva de procedimento, ela não é estéreo, certo? Ela ficou lá no balcão, ficou em contato com o ar. Então, ela pode ter micro-organismos, sim. Por mais que a gente lave as mãos. Então, passou o suave álcool, não pode colocar o dedo de novo. Outra prática que, muitas vezes, quem é velho de enfermagem, e eu não me enquadro nesse caso, tá? Só para vocês saberem, é arrancar um pedacinho do dedo da luva para sentir melhor a veia. Não façam isso em hipótese alguma, tá? Bom, em várias instituições, principalmente nas instituições privadas, onde é preconizado a utilização do clorexidine, nós temos alguns suaves, ou então ele parece um cotonete, parece um pirulitinho, e a gente passa e ele já vem preparado com o CHG, que é o clorexidine, tá? Então, várias instituições privadas, ele já dispõem desse clorexidine de uso único para preparo da pele, tá? Ele parece ele é uma haste, na ponta ele tem uma esponjinha, que parece um pirulitinho, e a gente passa nessa região para fazer a antisepsia da pele, tá? Tá vendo? Aqui é isso que eu tô falando para vocês. Ele parece um pirulitinho, tem alguns que parecem uma esponjinha verde. Então, a gente faz a antisepsia, a gente segura nessa haste, a gente faz a antisepsia, não toca de novo o local da punção, tá? Bom, a gente não vai utilizar o clorexidine caso o paciente tenha alergia à clorexidine. Pode-se utilizar o iodo, mas ele está em desuso, que é o PVPI, ou então a gente utiliza o quê? O álcool a 70%. Lembrando, vocês vão até me falar, mas no hospital onde eu trabalho é álcool a 70%. Vou voltar até o slide. O clorexidine é padrão ouro, ele é a recomendação, tá? Mas nós sabemos que muitas instituições ainda utilizam o álcool. Como eu falei para vocês, a técnica do não toque. Se precisar tocar, a gente usa a luva estéreo. Não é o caso. Visualizou o local onde você quer funcionar, realizou a antisepsia, não toca novamente. Outra coisa, a gente aguarda a secagem espontânea do antisséptico. Acredite se quiser, eu já vi gente soprar o local da punção, tá? Outra coisa, puncionar o local, ele estando úmido, também leva o maior risco de infecção, como eu falei na semana passada, tá? Então, a gente aguarda a secagem desse local. Lembrando que a clorexidine alcoólico ou álcool, ele seca super rápido.
Uma outra coisa que vai minimizar o risco de infecção hematogênica e o risco de flebite é o que? A estabilização desse catéter que foi puncionado. O que é estabilização? Significa preservar a integridade do acesso, prevenindo o deslocamento do dispositivo e sua perda. Ou seja, a estabilização desse catéter, ele é feito através do quê? De algum adesivo. Normalmente é o adesivo que vem aonde? No Tegaderm, né? Ou no curativo transparente, que eu vou mostrar para vocês. Bom, a estabilização do catéter, ele não deve interferir na avaliação e monitoramento do sítio de inserção. Ou seja, a estabilização do catéter vai ser feita onde? Aqui no canhão do catéter, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Ou seja, logicamente que a gente vai utilizar a técnica asséptica, ou seja, as fitas adesivas não estéreis não devem ser utilizadas. Ou seja, micropor e esparadrapo não pode, de acordo com, com a recomendação desse manual mais novo do Ministério da Saúde e da Anvisa, não pode ser utilizado em hipótese alguma. Por quê? O local de punção venosa tem que ser um local que tem que ser livre do quê? De micro-organismos. Por quê? O fato de você utilizar o esparadrapo ou o micropor, ele pode ter micro-organismos? Ele é estéril? Não. Então, normalmente a gente utiliza para estabilizar o catéter aquelas fitas, né? Aquelas fitinhas que vêm no curativo transparente. Outra coisa, não se deve utilizar suturas para fixar catéter periférico. Provavelmente, mesmo quem trabalha na enfermagem nunca viu isso, mas antigamente era comum. O médico vinha e dava um pontinho para a gente, tá? Isso não pode ser feito, porque facilita a formação do biofilme e aumenta o risco de infecção relacionado aí à saúde, tá? Micropor, nunca. Uma coisinha, no catéter central, não pode dar um pontinho? Não, mas aí é diferente no catéter central, Sônia. Ah, tá bom. Estou falando no catéter periférico. No catéter central, que ele é feito pelo médico, né? Aí não tem jeito, porque o catéter ele é muito pesado. Se não der o ponto, ele vai deslocar. Mas mesmo assim, o catéter venoso central, que é instalado pelo médico, na realidade ele tem que ser retirado o mais rápido possível, né? Tá. Ok. Tá bom? Mas a pergunta é pertinente. Ok, obrigada. Nada. Outra coisa, as coberturas. Como eu disse para vocês, micropor e esparadrapo a gente não utiliza em hipótese nenhuma. Quando a gente fala de cobertura, também a gente está falando o quê? Aquelas coberturas que são o quê? Com a membrana transparente semipermeável, ou seja, aquela cobertura transparente, o famoso Tegaderm, IV3000 e outras marcas comerciais mais que a gente tem aí, que são muitas, tá? Essa é a recomendação da Anvisa e da Infusion Nursing Society. Por quê? A utilização do curativo transparente me permite o quê? Visualizar. Toda vez que eu vou fazer uma medicação, eu vou olhar se tem sinais de flebite naquela região, certo? Se está tendo saída de secreção purulenta, por exemplo. Então, as coberturas transparentes, elas nos permitem a visualização, a observação contínua do local. E também permite o quê? Minimizar a possibilidade de infecção, além de proteger o sítio de punção, tá? Qualquer cobertura para catéter periférico deve ser o quê? Estéril. Então, ela tem que ser o quê? Aquela cobertura que vem embalada e estéril dentro do saquinho. Ela pode ser semi-oclusiva durante 48 horas, tá? Quando acabou-se de passar, por exemplo, um catéter venoso, no caso central, é que eu tô falando agora do periférico, a gente tem uma outra recomendação que depois eu falo para vocês.
Outra coisa, toda vez que o paciente vai tomar banho, tem que proteger esse catéter venoso periférico, tá? Como que eu vou proteger? Com saco plástico? Vou pedir para ele não colocar a mão no banho? Não sei, mas ele tem que ser protegido. A água do banho é estéril? Não é. A água do banho é suja, tá? Por quê? Porque o paciente, ele precisou, ele tem a sujidade do corpo. E no corpo a gente tem o quê? Nós temos bactérias que são residentes, né? São a flora residente da gente. Lembrando que o paciente, quando está internado, muitas vezes ele está imunodeprimido. Então, essa flora pode invadir esse local de punção e levar a uma infecção, tá? Então, tem que proteger o paciente no banho, sim. Proteja com saco plástico, protege para o paciente, se for um paciente lúcido, não molhar em hipótese nenhuma no banho, tá? E se essa cobertura transparente estiver suja, úmida ou solta, ou com a integridade comprometida, ela precisa ser trocada, tá? Então, essa daqui são as coberturas transparentes que eu falei para vocês, tá? Eu achei que tinha entrado alguém. A cobertura transparente, ela nos permite visualizar o sítio de inserção, elas nos permitem uma melhor fixação desse catéter, tá? Além disso, ela também permite a pele respirar. Era muito comum quando nós colocávamos micropó e esparadrapo, a gente retirava essa cobertura, a mão do paciente estava cheirando a chulé. É ou não é, meninas? Não ficava cheirando mal? Verdade. A mão do paciente tá fedendo. Por quê? Lembre-se que a sudorese do paciente tem cheiro, né? E isso significa que ali proliferou-se o quê? Bactérias. Então, é essa a cobertura que a gente utiliza, a cobertura transparente, que nos permite visualizar o sítio de inserção. Bom, uma coisa que também evita as infecções é o quê? Acabou de fazer a medicação, ou antes de fazer a medicação, é realizar o que a gente fala que é um flushing. Primeiro, a gente faz esse flushing e aspira para ver se tem retorno venoso, retorno de sangue antes da infusão. Obviamente que pacientes que já estão, por exemplo, nas crianças, que já estão há muito tempo funcionados, há mais de 2 dias, e se o catéter for muito fino, às vezes a gente não consegue fazer o refluxo do sangue. Mas a gente faz um flushing para testar a permeabilidade do catéter, mesmo porque esse flushing ele é feito com o quê? Com soro fisiológico. Flushing significa o quê? Que você vai fazer uma pequena infusão de soro fisiológico com o objetivo de verificar a permeabilidade. E isso deve ser feito a cada infusão de medicação. Sempre antes e após a medicação. A recomendação do Ministério da Saúde e da Anvisa é que sejam feitos o quê? Com seringas preenchidas já com soro que já vem de fábrica. Eu até tenho uma aqui em casa, mas agora se eu for procurar eu não vou achar. A BD ela fabrica as seringas que são de 3, de 5 e de 10 ml com o mesmo diâmetro da seringa de 10 ml com soro fisiológico dentro de um saco estéreo. Mas na maioria dos hospitais, porque isso daqui é caro, não é desta forma que é feito. A gente aspira com a seringa e agulha, mas no manual ele fala o seguinte: caso não haja essa possibilidade, utilize o frasco de soro fisiológico, tá? Aquele de 10 ml, não aquela infusão, aquele saco de soro, né? Aquele frasco de soro que fica lá no balcão, porque esse frasco que ele é retirado o soro fisiológico por todos os nossos colegas, ele acaba predispondo a mais riscos de infecção. Outra coisa,
esse flush, ele também tem o objetivo do quê? De avaliar essa permeabilidade do catéter venoso e a funcionalidade. Por quê? À medida que eu faço esse flush anterior à medicação, o que acontece? Eu fiz o flush, o soro foi livremente, isso quer dizer que o catéter está o quê? Pérvio. Eu fiz o flush, o paciente sentiu dor, houve resistência, o que vai acontecer? Esse catéter deverá ser trocado, ou seja, eu tenho que avaliar a permeabilidade, a funcionalidade do catéter, utilizando uma coisa que é importante. Para permeabilizar o catéter ou para verificar a sua permeabilidade, eu devo utilizar seringas com 10 ml de diâmetro. Por quê? Essas seringas são de baixa pressão, tá? E aí a gente vai registrar se houver algum tipo de resistência. À medida que eu tenho resistência, não força. Por quê? Porque tem um trombo ali, tá? E esse trombo vai levar o quê? A uma possível trombose, embolia, e também posso levar também um trombo, pode ser um trombo também de, como é que se diz? De um trombo que pode conter bactérias e pode levar a uma infecção hematogênica, tá? Bom, como que é feito, então, esse flushing? Só para recapitular. E manutenção do catéter venoso periférico. Ele é feito com soro fisiológico a 0,9%, como eu havia falado para vocês. Quanto de volume que eu faço? O volume equivalente a 2 vezes o lumen interno do catéter. Ou seja, eu não preciso fazer com 10 ml de soro. Por exemplo, se for um catéter venoso periférico no adulto, de 2 a 3 ml já é suficiente para testar a permeabilidade. Outra coisa, como eu já havia falado para vocês, não utilizar soluções em grandes volumes, como, por exemplo, aquelas que ficam nas bags, nos frascos de soro, como fonte para obter soluções para o flushing. O que eu acabei de falar para vocês. Toda vez que se eu não tiver dentro da minha unidade hospitalar essas seringas que já estão preenchidas com soro fisiológico, usa o flaconete de soro fisiológico, porque ele é descartável, de uso único, então eu vou diminuir o risco de infecção. Outra coisa, não fazer o flush com água estéril, fazer com soro fisiológico. Outra coisa, realizar a técnica de pressão positiva para minimizar o retorno de sangue, ou seja, fiz o flushing. A gente fala que é flushing pulsátil, porque é aquele método de turbilhonamento. Então, você vai infundindo, parando, infundindo, parando, infundindo, parando, tá? E antes de retirar a seringa, eu fecho o clamp, tá? Do Polyfix, ou do Nexiva, ou do Intima, tá? Ou seja, ele faz uma pressão positiva e isso impede que tenha o retorno de sangue na extensão do catéter, tá? Ainda sobre os catéteres venosos periféricos, uma coisa que é importante é sempre o quê? Avaliar o sítio de punção. Então, toda vez que eu vou fazer uma medicação no paciente, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar se tem sinais de flebite, se tem rubor, se tem edema, se tem drenagem de secreção por inspeção. E aí eu vou fazer essa visualização, no caso, fazer essa inspeção visual, palpar essa região do curativo para ver se tem dor também, se o curativo está intacto. E, além disso, vou perguntar para o paciente se está doendo, tá? Obviamente que aqueles pacientes que têm algum déficit cognitivo ou estão na UTI, eu vou avaliar a cada 2 horas, mais ou menos, esse catéter venoso periférico, tá? Se for um paciente pediátrico, eu vou avaliar a inserção do catéter venoso periférico pelo menos 2 vezes ao dia, tá? E em pacientes de unidade de internação,
Aliás, 2 vezes ao dia não, 2 vezes por turno, 2 vezes por plantão. Se forem pacientes de unidade de internação, dá para avaliar uma a cada 4 horas, ou seja, uma vez por plantão, tá? Essa foto aqui eu já até mostrei para vocês lá na outra aula, que é uma foto, como é que se diz? É uma foto clássica que fala do risco de infecção. Normalmente, o risco de infecção, ele pode ser levado ao paciente pelo quê? Pelas mãos do profissional da saúde, pela colonização da conexão desse catéter venoso. Também, a contaminação pode se dar através de fluido contaminado, ou seja, de medicação contaminada. Também podemos ter a disseminação hematogênica pela formação de biofilmes dentro do catéter. A contaminação ainda pode se dar através do momento da inserção devido a antisepsia inadequada do local, tá? Outra coisa que pode ocorrer, a própria microbiota do paciente pode levar a uma contaminação, desde que o paciente seja um indivíduo suscetível, certo? Então, tudo isso é importante levar em consideração. Geralmente, quando nós temos infecção hematogênica, geralmente a infecção ela se dá através de grãos positivos, que normalmente são os estafilococos, os streptococcus. Lembrando que em pacientes imunodeprimidos nós temos muita contaminação também por estafilococcus epidermides, que vive na própria pele do paciente, tá? Então, é importante lembrar de tudo isso. Bom, como que a gente vai remover o catéter do paciente? Primeiro, a gente vai avaliar a necessidade de permanência, que deve ser diária. Aí é que vai ter uma mudança drástica com relação à duração de manter esse catéter no paciente, tá? Bom, vamos supor, o paciente não tem mais necessidade de terapia intravenosa. Eu vou manter um catéter que não está sendo utilizado no paciente? Não. Então, eu não vou manter esse catéter no paciente, certo? Esse catéter não deverá ser mantido. Então, se o paciente não utilizou o catéter num período maior do que 24 horas, a indicação é de remoção. Outra coisa, o paciente ele precisou ser pulsionado durante uma emergência. Por exemplo, é um paciente que chegou para nós externo, vindo do SAMU, de uma ambulância, e houve quebra da barreira séptica, ou seja, ele precisou ser puncionado de emergência e não houve antisepsia local, por exemplo, desse catéter. A gente vai retirar logo que possível. E aí a grande pegada e a grande mudança. No adulto, antigamente, a gente falava que a permanência do catéter venoso deveria ser de 72 horas. Né? A cada 72 horas a gente puncionava esse paciente. Hoje em dia a gente não faz mais desta forma. É a cada 96 horas, tá? 96 horas. Guardem esse número na cabeça de vocês. Ou seja, hoje em dia a gente faz o rodízio a cada 4 dias, não mais a cada 3 dias. E na pediatria, eu vou fazer a retirada assim que tiver uma indicação clínica. Ou seja, se houve sinais de flebite, se houve sinais de infiltração, e lembrando que a criança, por ter uma rede venosa mais fragilizada, eu acabo até mesmo removendo antes, porque ele perde antes também. Tá? Bom, os critérios aí para a prática, no caso dos catéteres venosos centrais. Alguma dúvida até aqui?
Alguma dúvida? Não, eu aprendi bastante, que muita coisa eu faço até errado. Mas É que daqui para assim, frente não mais. é que muitas coisas a gente acaba fazendo pelo quê? Pelo nosso próprio aprendizado dentro do hospital, né? A gente, como Sim, diz, vai seguindo o fluxo, é. né? Uhum. E aí, com isso, a gente acaba se acostumando. É por isso que é muito importante essa comunicação científica desses manuais. Por quê? Esses manuais, eles fazem a normatização e os hospitais, eles vão se adequando, certo? Por exemplo, esse manual, ele saiu no final de 2017. Onde pode achar esse manual impresso? Na Anvisa. Mas Anvisa, eu tá? coloquei no AVA. Não, estou pensando para o hospital. Mas Então, tudo bem, dá para imprimir, né? dá para imprimir, dá para imprimir. Se você colocar Manual de Infecções Hospitalares, Anvisa, ele já sai nele. Tá. Uhum. Ok. Se quiser, eu te mando o link depois, ô, Manda. Sônia. Manda para Mando. mim, por favor. Obrigada. Só me cobra, porque senão eu esqueço. Tá bom. Mas ele... Idosa aqui sou eu. Ah, mas eu tô semi-idosa já. Ah, tá. Eu já tô semi-idosa, Sônia. Nossa. É, Vamos lá. vamos lá. Eu com certeza não vou conseguir terminar essa aula a tempo. Vou ter que deixar. Eu ainda estou na metade da aula. Não vou Certo. conseguir. Então vai ter que ficar um pouco para a próxima semana. Bom, mas não tem problema. Dá tempo de apresentar o trabalho e fazer tudo que a gente necessita. Ok. Então, falando um pouco mais aí dos nossos. Agora a gente vai falar sobre o catéter venoso central. Bom, quem é que precisa de catéter venoso central? Eu não vou, não vai. Não está mostrando o... Não, então peraí que Não. nós vamos compartilhar, peraí. É que eu tirei aquela hora. Ai, gente, eu preciso de 5 minutos só para descansar minha garganta. Nossa, eu falei tão rápido. Mas mesmo assim não vai dar tempo. Bom, agora tá mostrando, né? Tá. Aqui eu já falei. Bom, quem é que precisa de catéter venoso central? Todos os nossos pacientes precisam? Não. Não, nem todo mundo precisa, né? Então, quem são aqueles pacientes que precisam de catéter venoso central? São aqueles pacientes que realmente têm o quê? Que não tem condições de acesso venoso periférico, tá? Deixa eu só fazer um adendo. Eu falei muito a respeito das crianças, tá? Mas os idosos, nós temos igual dificuldade de punção venosa periférica como a criança, viu? Então não se enganem, idoso também é tão difícil quanto, tá? O Verdade. idoso dá um trabalho terrível, porque a pele não ajuda, as veias muitas vezes são tortuosas, a fixação se torna ruim, porque a pele fica mais fragilizada devido à perda do colágeno, né? Então, não se engane, idoso também é difícil pra caramba. Tá? Eu falei muito de criança, parece que eu tô puxando o saco das crianças. Não, idoso é difícil. Aliás, eu tiro o chapéu, Sônia, para você que trabalha com idoso, porque é difícil. Na medida do possível, a gente não consegue, passa para o próximo. É difícil pra caramba, tá? É o que eu falo, todas as áreas têm as suas belezas e diferenças. Sem Bom, contar que o paciente é mais desidratado, né? Ele bebe então, muito pouca água. exatamente. Uma das características do idoso também é a Desidratação. composição de água, né, do idoso é menor do que do adulto, menor do que do adulto e da criança. O adulto, normalmente, ele tem 70% de água no seu corpo. A criança tem 80%, ela é mais hidratada, né? E o idoso, ele tem 60%. Por isso, ele também desidrata mais facilmente e ele já é meio que desidratado basal,
Então, isso dificulta demais. Então, voltando. Então, uma das indicações para um catéter venoso central é aqueles pacientes que realmente não têm condições de uma cateterização periférica. Muitas vezes, esse paciente que não tem condições são aqueles pacientes que são quem? Pacientes que são muito puncionados, que já tiveram diversas internações, pacientes que fazem uso de quimioterápicos. Então, esses acabam sendo aqueles pacientes que não têm condições de cateterização periférica. Outra coisa, a instabilidade clínica do paciente. Se eu tenho um paciente que está instável, eu não posso contar com um catéter venoso periférico, né? Além disso, muitas vezes aquele paciente que é instável clinicamente é aquele paciente que faz uso do quê? Que faz uso de uma droga vasoativa dentro da UTI. E se ele faz uso de droga vasoativa, eu preciso de um catéter venoso central devido também à complexidade do regime de infusão. Drogas vasoativas são drogas que são o quê? Elas são vesicantes, tá? Outra coisa, eu falei da droga vasoativa no caso, mas eu tenho outras medicações que também são vesicantes, como, por exemplo, o Idantal, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um anticonvulsivante que a gente faz normalmente para aqueles pacientes que chegam em crise convulsiva e mantêm o status epiléticos, tá? Então, esse paciente eu preciso de um catéter venoso central. Outra coisa, até mesmo pela instabilidade clínica desse paciente, tem pacientes que eu preciso do quê? De administração de drogas rápida, de expansor de volume, ou seja, do que a gente fala lá que é a fase rápida, uma infusão rápida de soro fisiológico de glicose a 5%. Também aqueles pacientes que precisam de hemoderivados e são instáveis hemodinamicamente. Às vezes, o que acontece? O paciente, aparentemente, ele é estável, mas ele tem uma condição clínica que o mantém numa condição de instabilidade, por exemplo, tá? E às vezes é necessário o catéter venoso central. Outro catéter venoso central, outro tipo de indicação para cateterismo venoso central é no caso, o acesso imediato para a terapia dialítica. Os catéteres para diálise e hemodiálise são para hemodiálise são catéteres venosos centrais. Outra coisa, quando eu preciso administrar drogas incompatíveis concomitantemente. Ou seja, eu tenho um paciente que faz uso de droga vasoativa e precisa utilizar bicarbonato, eu não posso fazer na mesma via. Então, o catéter venoso central, geralmente, ele é dupla via, ou tripla, ou multi, e aí isso também nos facilita bastante, tá? E a gente não vai ter o problema da incompatibilidade da incompatibilidade das soluções, tá? Outra coisa, como eu disse para vocês, medicações que não podem ser administradas por via periférica, como, por exemplo, drogas vasoativas, alguns tipos de quimioterápico, tá? Outra situação, terapia infusional intermitente de longo prazo. Vamos supor que eu tenho um paciente que precise de uma antibiótico terapia prolongada. Por exemplo, tem paciente que às vezes precisa de antibiótico terapia por 14 dias, por 21 dias. Principalmente quando nós temos infecções de sistema nervoso central, ventriculite, por exemplo, nós precisamos de terapia infusional de longo prazo. Ou pacientes que estão internados por infecções por bactérias multiresistentes. Então, é necessário um catéter venoso central. Prescrição também de terapia infusional contínua, isso também é uma indicação. E o monitoramento hemodinâmico invasivo, principalmente aqueles pacientes que chegam para nós dentro da UTI, pacientes que vêm com catéter de Swan-Ganz, que precisam de medida de pressão venosa central, medida de pressão de artéria pulmonar.
Então, são pacientes que necessitam da instalação de um catéter venoso central. Na realidade, quando a gente pensa em catéter venoso central, a gente pensa naquele catéter duplo lumen, mas a gente tem outros catéteres venosos centrais, como, por exemplo, aquele que eu mostrei para vocês na semana passada. Outro catéter venoso central que nós temos, lembra que eu falei lá o tuneizado de longa permanência, que é o Broviac, o Hickman. Outro catéter venoso central que nós temos, os catéteres de hemodiálise, o Permicat, o Hemocat. O catéter de Scheele é um catéter venoso central. O catéter de Swan-Ganz também é um catéter venoso central. É que quando nós pensamos em catéter venoso central, o que nos vem à cabeça é o catéter duplo lumen, ou PIC agora. Bom, o catéter venoso central, ele também tem contraindicação. Por exemplo, naqueles pacientes que têm coagulopatia incorrigível grave na vigência dela, aí não tem como, porque à medida que faz a punção desse catéter venoso central, você vai ter o quê? Você vai ter um risco muito grande de sangramento. Outra situação é sepse descontrolada, mas mesmo assim avalia-se o risco-benefício nesse caso. Queimadura, no local de queimadura não se punciona catéter venoso central, por isso em pacientes queimados, normalmente a punção do catéter geralmente é em veia femoral. Também se for um local onde tem trauma, e também neoplasias que impedem a colocação na parede torácica. Um outro catéter venoso central que eu esqueci de mencionar é o catéter de Portocat, tá? Que ele é colocado na veia subclávia, então ele fica no tórax. Aqui é demonstrando os catéteres venosos centrais, o famoso duplo lumen, né? Então, nós vamos ter aqui o famoso duplo lumen, aqui um monolumen, tá? Aqui nós temos os catéteres tanto adulto quanto infantil, tá? Aqui nós temos triplo lumen ou multilumen, como vocês queiram chamar, tá? Os catéteres venosos centrais, que são os mais comuns que a gente vê, eles podem ter múltiplos lumen. Normalmente, o paciente que é um paciente instável, a gente, nós ou o médico, né, nós no caso do PIC, e o médico no caso do catéter venoso central, instala um catéter que é duplo lumen ou multilumen, tá? Temos catéteres que são instalados em crianças ou em adultos, tá? Geralmente, a instalação desse catéter central de curta permanência, que é esse catéter que é instalado pelo médico, ele é feito preferencialmente na veia subclávia, depois, seguindo a ordem, né, de inserção na jugular e, por último, no caso aí dos queimados, na veia femoral. Hoje em dia, nós temos a inserção desses catéteres guiadas por ultrassom, que é uma tecnologia que a gente não tinha antigamente, mas que é extremamente útil, tá? Normalmente, a inserção ela é feita quando não há recomendação de flebotomia por via de acesso rotineiro. Geralmente, utiliza-se kits para a inserção desse catéter venoso central, que são kits que contêm todos os materiais necessários. Vem um kitzinho com catéter, dilatador, agulha, o mandril. Utiliza-se a barreira máxima, ou seja, usa-se a paramentação total com o avental estéreo, luva, máscara, óculos, tudo estéreo, menos o óculos, né? E o preparo da pele é feito com clorexidine alcoólico com uma concentração superior a 0,5%. Bom, como que é feita a inserção? Não se faz a dermação local, ao menos que exista sujidade visível. Só faz a antisepsia realmente com, no caso, o clorexidine.
em situação de emergência, barreira mínima, tem que ser trocado em até 48 horas pelo risco de infecção, tá? Tem catéter que ele já vem impregnado com algum tipo de antibiótico, como, por exemplo, a minociclina e a rifampicina, ou então com clorexidine, que é o antisséptico de ação residual, ou a sulfadiazina de prata, que também é um outro antibiótico. Só que esses catéteres, normalmente, eles não são tão utilizados porque eles são muito caros. Mas é uma recomendação. No caso dos catéteres impregnados com rifampicina e aminociclina em crianças na UTI, ele demonstrou que reduz em até 75% o risco de infecção, tá? Devido ao catéter. Outra coisa, os catéteres impregnados em pacientes de risco, quando as complicações sejam potencialmente mais graves, por exemplo, em pacientes com próteses vasculares ou articulares, também ele acaba reduzindo o risco de infecção. Bom, da mesma forma que o catéter venoso periférico, o catéter venoso central, ele também tem que ser fixado com algum tipo de cobertura. A cobertura também que é recomendada é a cobertura transparente. Nós temos alguns tipos de cobertura transparente. Uma das coberturas transparentes, ela já vem com um PET que a gente fala que é de clorexidine, que é esse gelzinho que vem impregnado com clorexidine. Normalmente, a frequência de troca dessa película é feita se não houver sujidades em até 7 dias, tá? Quando o catéter venoso central, logo que ele é passado, normalmente o primeiro curativo que a gente realiza, ele é feito com o quê? Ele é feito com gaze e a película transparente, exatamente porque pode haver algum tipo de sangramento local, tá? Então, a gente faz dessa forma. Mas, porém, no entanto, a gente troca ele em até 48 horas. E aí, a gente vai colocar uma outra película transparente no local, de preferência com esse clorexidine que já vem impregnado nas instituições que tem essa possibilidade, senão a gente vai também, logicamente, no momento que a gente faz esse curativo, a gente utiliza também o clorexidine alcoólico, que tem ação residual para fazer a antisepsia local, tá? Bom, como que se faz a manutenção desse catéter venoso central? Esse catéter venoso central, ele é feito a manutenção da seguinte forma. Ele é feito de modo para garantir aí o número adequado, né? Lógico, a gente tem que ter um número adequado da equipe assistencial, de acordo com a gravidade dos pacientes. A gente realiza uma coisa que é importante e que diminui demais o risco de infecção hematogênica. É realizar a desinfecção dos conectores valvulados. Ou seja, toda vez... Deixa eu ver se tem um conector valvulado aqui. Não, não tem. Tem aqui. Toda vez que nós vamos fazer uma medicação, obviamente, se o paciente está na UTI, normalmente um dos lumens fica funcionante para as drogas vasoativas. Mas, se eu não tenho, mantenho o outro lumen fechado, por exemplo, para antibiótico terapia ou para outras medicações, toda vez que eu vou fazer a medicação, eu tenho que pegar um suave álcool, fazer a asepsia dessa região, tá? Dos conectores, antes de fazer qualquer tipo de medicação. E isso diminui demais o risco de infecção. Então, a gente faz a desinfecção desses conectores valvulados com solução antisséptica à base de álcool, com movimentos aplicados de forma a gerar fricção mecânica de 5 a 15 segundos, tá? Então, a gente, em luva, né, a mão, pega o suave álcool,
E de 10 a 15 segundos, nós fazemos a fricção desse conector valvulado com suave álcool, tá? Nós vamos também avaliar, no mínimo, uma vez ao dia, o sítio de inserção dos catéteres centrais. Por quê? Porque ele também tem risco de flebite. E a gente faz a visualização e a palpação desse curativo com o objetivo de verificar precocemente se existe flebite no local, tá? Aqui mostrando os conectores valvulados, tá? Até esqueci que eu tinha colocado esse slide. E é nessa região que a gente vai fazer a fricção. Esses conectores valvulados são bem importantes porque eles impedem o refluxo de sangue ao longo do catéter, né, da extensão do catéter. E quando tem refluxo de sangue na extensão do catéter, eu também tenho o quê? Um maior risco do quê? De infecção, porque o sangue ele é um material orgânico que ele pode ser infectado, tá? Bom, como que se faz a remoção desse catéter venoso central? Sempre que não houver mais necessidade. O catéter está fechado, não está se fazendo mais medicação, eu vou removê-lo. Logicamente que vai ter o quê? A indicação médica aí, tá? Bom, outra coisa que a gente fala também, está escrito lá no manual, não se realiza a troca pré-programada dos catéteres venosos centrais e nem se substitui exclusivamente em virtude do tempo de permanência. Ou seja, esse catéter, ele, na verdade, ele é de curta permanência, mas ele permanece no paciente sempre que ele esteja o quê? Funcionante e não tenha nenhum sinal de infecção, de febre, sem sítio localizatório, ou que não se tenha... se há necessidade desse paciente receber algum tipo de medicação, a gente não troca só porque esse catéter está lá 7 dias. Então, a gente mantém enquanto é necessário, tá? Enquanto não tem sinais de flebite, não tem sinais infecciosos, a gente mantém. Em geral, a troca por fio guia deve ser limitada a complicações não infecciosas, só quando tem ruptura e obstrução. O que quer dizer isso? Antigamente, se houvesse algum tipo de sinal infeccioso, usava-se o fio guia, introduzia de novo no local da punção e colocava-se outro catéter. Hoje em dia, não. Só se houve alguma quebra na extensão, está tendo vazamento, aí utiliza-se esse mesmo local de punção e coloca novamente, senão não se realiza, tá? Aí a gente faz a seguinte pergunta: o catéter PIC, ele é a primeira ou é a última escolha? O que vocês acham? Eu vou deixar esse tema já para a próxima aula. Ele sempre é a nossa primeira escolha. Por quê? Porque o PIC, ele tem algumas indicações, e entre elas, a antibiótico terapia de uso prolongado. Então, ele tem que, na verdade, ser a nossa primeira escolha, de acordo com as indicações. E uma das indicações do PIC é o quê? A antibiótico terapia de uso prolongado. Tá? Meninas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, a nossa aula encerra daqui a 5 minutos. Eu posso deixar esse tema para a próxima aula? Mesmo que eu já não aguento mais falar. Pode, porque se você começa, você não vai conseguir terminar? Não vou conseguir terminar, infelizmente. Então, a nossa aula, na próxima semana, avise as outras colegas. Essa é a minha opinião, né? Desculpa aí a todas. Oi? Essa foi a minha opinião, desculpa a todas, né? As outras não deram opinião. Pode sim, da minha parte, tudo bem. Então, beleza. Porque também eu sei que vocês precisam trabalhar. Fazer o almoço. Também. São várias as nossas atribuições femininas, infelizmente, né? E aí, pessoal, na próxima semana, a gente vai começar pela aula, que vai terminar logo. Não vai ter problema na internet, com a graça de Deus. E depois a gente faz as apresentações do trabalho.
Meninas do nono semestre, se vocês quiserem colocar lá a data da prova no grupo de vocês, pode colocar, tá? Eu sei que a Sônia e a Silvana estão no grupo das meninas do sétimo semestre e eu vou publicar lá a data da prova e podem reforçar, tá bom? Eu vou colocar essa aula no AVA hoje. A aula teórica já está lá faz tempo, mas a aula gravada eu vou colocar agora, tá? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar algo? Não, professora. Então, beleza. Então, meninas, tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Eu peço desculpas aí pelo meu problema na internet, que infelizmente vai além do meu controle, tá? E é isso, tá bom? Ok. Beijo, Então, bom final de semana. bom final de semana, um grande beijo para todas e fiquem com Deus e se cuidem. Ok. Tá bom, então a gente já deve ter em breve enviado para os professores. Tá bom? Obrigada. Qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Bom dia a todos, primeiramente.